Bismillahirrahmanirrahim. Segunda página do capítulo 4, seja versículo 7, Surat An-Nisa, capítulo das mulheres. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. Há para os homens porção do que deixam os pais e os parentes, e há para as mulheres porção do que deixam os pais e os parentes, seja pouco ou muito. É porção preceituada, é uma obrigação de Deus, é uma lei que esses versículos, na verdade, falam sobre a herança, que mulher também herda dos pais, dos filhos, dos parentes. Sabe, na época da ignorância, Asr al-Jahiliya, na época do profeta Muhammad, antes de chegar ao Islã, as mulheres não herdavam. E uma vez, um dos muçulmanos da Medina Nabi, ele faleceu e os primos dele pegaram toda a herança dele e não deram nada para a esposa dele e as filhas dele. E o profeta que revelou esse versículo, o profeta explicou para os seus companheiros que já acabou esse costume, essa cultura da ignorância daquela época. Não, mulher também herda como um homem. Então, mais uma vez, mais uma lei, mais um versículo do Alcorão Sagrado que está defendendo dos direitos da mulher. Para as mulheres também é uma porção da herança. Seja pouco ou muito, a herança tem que dividir entre filhos e filhas, irmãos e irmãs, tio e tia. Depende, tem muitas leis sobre a herança, na verdade hoje não podemos explicar tudo, mas são os versículos que hoje eu vou recitar, explica e eu vou explicar um pouco. A herança é uma parte grande da jurisprudência islâmica. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. E se os parentes não herdeiros, e os órfãos e os necessitados presenciam a divisão da herança, dai-lhes algo dela e dizei-lhes palavras bondosas. Alguém faleceu dos seus parentes, Você quer dividir a herança do falecido, tá bom. Quem vai herdar? Os filhos, se tiverem, e os pais, se tiver, e a esposa. Porque se tiver alguém dessas pessoas, os primos, os sobrinhos, os tios não vão herdar. Enfim, isso não é o nosso assunto. Esse versículo 8 da Surat An-Nisa, está explicando uma lei moral. Não é obrigatório, mas está falando se alguém que não herda ou um órfão está presente quando você está dividindo essa herança, dá uma coisa para ele também, farzuquhum, quer dizer, sustenta, dá um sustento, uma coisa com carinho. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Sempre no Alcorão Sagrado, quando fala, dá uma coisa para alguém, fala isso também, que dizei-lhes palavras
bondosas. Trata bem, né? Diga palavra boa para ele. Tem gente que ajuda, por exemplo, os órfãos necessitados, mas fala assim, tá bom, pega esse 20. Não, ou não dá, se você quiser ajudar, dá com amor, do coração. Então, mais um versículo defendendo dos direitos dos órfãos. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. E que receiem pelos órfãos, os que se deixarem atrás de si descendência indefesa, com ela se preocupam, então que temam a Deus e que digam o dito apropriado. Que exemplo bonito nesse versículo 9, né, Deus está dando. Está falando assim, deixa eu te explicar de uma maneira mais fácil. Imagina, você é pai, né? Você tem filho. Se você morrer, seu filho vai ser órfão. Como você gosta que as pessoas tratem com seus órfãos, seus filhos, depois da sua morte? Trata desse jeito com os órfãos das outras pessoas, né? Outros órfãos. Então, quando você está falando com um órfão, imagina que ele é seu filho e fala palavra boa e trata bem. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Por certo, as pessoas que comem os bens, a riqueza, o dinheiro dos órfãos, ظلما, né, pela injustiça, injustamente, إنما يأكلون في بطونهم نارا. Apenas eles estão comendo um pedaço de fogo, né? Entrou no estômago, né? Na barriga dele, ele está achando que está comendo coisa boa, gostosa. Não. E agora, nesse mundo sim, você está aproveitando, mas na verdade, você vai sentir na outra vida que este aqui que você comeu aqui foi um pedaço de fogo. Fi butunihim nara. Para dentro de seus ventres, né, devoram fogo. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. E queimar-se-ão em fogo ardente. E o último versículo dessa página, versículo 11, que retorna para o assunto de herança. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Deus recomenda a vós acerca da herança de vossos filhos. Ao homem, cota igual a de 2 mulheres. Então, se forem mulheres 2 ou acima de 2, terão 2/3 do que deixar o falecido. E se for uma, terá a metade. E aos pais, a cada um deles, o 1/6 do que deixar o falecido, se este tiver filho.
E se não tiver filho, e seus pais o herdarem, amai o terço. E se tiver irmãos, amai o sexto. Se tiver irmãos, na verdade, quando o falecido tem mãe, os irmãos não herdam, mas não deixam a mãe herdar mais também. Se chama na jurisprudência islâmica como hajab. Tem muitas leis, na verdade, com todo o detalhe que não podemos demorar a explicar, porque não é nosso assunto. Cada situação depende, o falecido tem irmão ou não, tem pai ou mãe ou não, tem esposa, ou se uma falecida, em um caso, tem marido ou não, tem filho ou não. Então, qualquer caso tem suas leis. Entre vossos pais e vossos filhos, não vos inteirais de quais deles vos são mais próximos em benefício. Aba'ukum ou abna'ukum, la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Olha para essa parte. Tem muita gente que gosta de questionar, discutir, perguntar, por que Deus ordenou assim? Por que não o Corão Sagrado escrito assim? Por quê? Porque o pai recebe mais do que mãe. Porque se tiver filho, o pai e mãe herdam menos. Por quê? Por quê? Por quê? Por exemplo, eu quero que minha mãe herde mais do que meu pai. Por que Deus falou assim? Aqui, olha, aba'ukum ou abna'ukum, seus pais ou seus filhos, la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Vocês não sabem qual tem mais benefício, qual mais próximo, qual lei e qual ordem de Deus que vocês acham que é melhor mudar. Vocês não sabem a verdadeira. Faridatan min Allah, isso é uma obrigação, preceito de Deus. Inna Allah kana aliman hakima. Deus é onisciente, sábio. Ele sabe muito mais do que nós. Então, para finalizar, essa parte desse versículo, versículo 11, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, que é porque a mulher herda a metade do homem. Se um falecido tem uma filha e um filho, porque filho herda 2 vezes mais, ou a filha herda a metade do filho. Como eu expliquei, agora aí outras aulas também, eu falei que a gente não pode questionar, não pode perguntar que Deus não sabe, então você quer dizer que você tem mais sabedoria do que Deus? A obediência fala que você escuta e faz, obedece. Você acredita nesse livro sagrado? Você acredita que é um fato de Deus? E o profeta trouxe essa palavra de Deus. Então você tem que obedecer. Tem muitas coisas que a gente não sabe. Porque fazemos oração sexta-feira, porque a gente não vai para a mesquita domingo, como os cristãos assim. Porque sexta-feira. Porque 5 vezes por dia tem que rezar. Por quê? Por quê? Por quê? Tem muita gente que gosta de questionar, assim, sempre eu falo, parte da jurisprudência, você não pode questionar. Sim, às vezes a gente pode adivinhar, pensar para achar algumas razões, mas não é com certeza. Por exemplo, nesse caso, a gente pode pensar e achar algumas razões, algumas filosofias, por que Deus ordenou assim. Por exemplo, quem deve pagar tudo em casa? Quem deve trazer a comida, a alimentação, vestimenta, o aluguel, não sei, comprovante da luz, tudo. O Islã fala, o marido tem que pagar, deve, esse é um dever do marido. Então, esse pode ser um motivo, na verdade, para ter essa lei, que o homem, imagina se a mulher falece ou um homem falece, a herança maior vai para o homem, porque o homem tem que gastar. A mulher muçulmana, dentro da nossa cultura, nossa religião, não precisa gastar.
Se a mulher trabalha e o marido também trabalha, escuta bem essa lei do islamismo. O dinheiro do marido é da família, tem que gastar para todo mundo na família. Pai, assim, quer dizer, o pai, mãe, os filhos, na família. Mas, e a mulher se trabalhar, não deve trazer esse dinheiro para casa, né? Você com o marido tem que gastar tudo, eu quero doar todo o meu dinheiro, eu quero assim, jogar para lixo, né? Eu gosto de comprar, não sei, todo o meu dinheiro presente para as pessoas, não sei. E o marido não tem direito para perguntar para a mulher onde você está gastando o seu dinheiro. Mas a mulher tem direito para perguntar por que você não trouxe isso, por que você não pagou comprovante da luz, por que você não arrumou, não sei, uma casa para a gente morar, e tudo é dever do marido. Então, por isso que nessas leis financeiras, na parte financeira, sempre o marido recebe mais para gastar mais. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.